presidente Jair Bolsonaro negou que o governo dos Estados Unidos tenha preterido o ingresso do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Durante sua tradicional live semanal no Facebook, Bolsonaro afirmou que o apoio dos norte-americanos à entrada de Romênia e Argentina já era conhecido e que o Brasil terá sua oportunidade de integrar o chamado Clube dos Ricos, como a OCDE é conhecida. A Embaixada dos Estados Unidos divulgou nota oficial para reafirmar o apoio ao ingresso do Brasil na organização, mas ressaltou que a expansão da OCDE deve seguir um ritmo controlado que leve em conta a necessidade de pressionar as reformas de governança e o planejamento de sucessão. Começa com você, Josias. Há dois países no mesmo Brasil. A gente tem o país real e o país alternativo, que existe apenas no discurso do Jair Bolsonaro e dos seus apologistas. No país paralelo, o Donald Trump ama Bolsonaro e o apoio dos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE é apenas uma questão de tempo. No mundo real, o Trump é adepto da tese de que o interesse americano está acima de tudo e a Casa Branca prefere apoiar a candidatura da Argentina ao clube dos países mais ricos. Pior do que viver num mundo de fantasias é ter que criar uma ilusão nova cada vez que os fatos atrapalham a ilusão anterior. Então, o presidente diz, estamos chegando lá, disse nessa live, né, depois que a Casa Branca deu de ombros para aquela promessa que o Trump tinha feito em março de apoiar o Brasil. Agora, o capitão se apega à renovação da promessa de apoio dos Estados Unidos. E aí fala coisas do tipo, se Deus quiser, daqui a um ano e pouco, estaremos dentro da OCDE. Ele agora apela para a metafísica, já colocou Deus na história. Na nota do governo americano, a Casa Branca reitera o apoio ao pleito brasileiro de entrar na OCDE, mas a nota insinua que falta algo ao Brasil. Essa insinuação está nas entrelinhas do trecho da nota em que o governo americano elogia os esforços contínuos do Brasil em relação às reformas econômicas e às melhores práticas em conformidade com as normas da OCDE. Ora, se é assim, por que a Casa Branca está dando aval à Argentina? Não é preciso ser um gênio, nem um economista brilhante para entender três coisas. Primeiro, que a economia brasileira, por pior que esteja, ela está em melhores condições do que a economia argentina. Portanto, não foi por falta de reformas econômicas que o apoio dos Estados Unidos não veio agora. Segundo lugar, se a Argentina, às voltas com o caos financeiro, perspectiva de reviravolta política, pode ingressar no Clube dos Ricos, é óbvio que o selo de membro da OCDE não vai transformar o Brasil num país desenvolvido, nem mesmo nesse universo paralelo em que vive o Bolsonaro. Em terceiro lugar, o Brasil faria um bem a si mesmo se esquecesse essa fantasia e permanecesse como membro da OMC, a Organização Mundial do Comércio, usufruindo de todas as vantagens tarifárias, inclusive, concedidas aos países em desenvolvimento. Constantino. Esse caso da OCDE é um bom exemplo do perigo que gera as figuras como Felipe Martins dentro do governo. Veja, eu não vejo nada demais em o Brasil não ter entrado agora. Aliás, como o próprio Josias colocou, há gente que critica a ideia, a obsessão de entrar para esse clube dos ricos, porque ele tem contrapartidas e tudo. Eu acho que é muito mais um símbolo, um sintoma do que está dando certo do que qualquer causa de riqueza. E o melhor exemplo é que a Argentina está sendo aceita, né? E está numa baita crise com o risco da volta do kirchnerismo. Então, eu não vejo nada demais nessa questão da OCDE. Mas a fanfarra toda veio justamente quando houve o apoio do Trump. E ali foi vendida a ideia de que o Brasil, por conta do relacionamento do presidente Bolsonaro com o presidente Trump, iria pegar uma espécie de atalho, uma trilha para o sucesso, que é uma mentalidade típica do jeitinho brasileiro, personalista, né? Porque é camarada, companheiro, nós vamos aqui furar uma fila. É mais ou menos como o Obama com Lula, que quando disse que o Lula era o cara, a turma da esquerda ficou eufórica num baita complexo de vira-lata, porque odeia os Estados Unidos a menos que elogiem alguma coisa da esquerda ou do seu governo. Né? Aí é o máximo, né? Vamos lembrar da revista britânica também, The Economist, quando botou lá o Cristo Redentor na capa, virou uma grande referência.
Quando o Cristo rodopiou e afundou na Baía Guanabara, aí a revista é britânica, colonialista, não presta. Então, essa hipocrisia e típica de mentalidade de vira-lata, né? Que fica banando o rabo para tudo que vem do estrangeiro, de fora, quando interessa, se mostrou presente ali, nesse personalismo. Então, o Trump e o Bolsonaro estão travando ali um relacionamento fundamental para o Brasil, porque vão ficar amigos. Só que o mundo real não funciona assim. E isso foi vendido por figuras como Felipe Martins, que hoje está na defensiva, né, dizendo que tudo é fake news, atacando o Mensageiro e dizendo que o Trump não retirou o apoio. Mas a questão não é o apoio do Trump, não. A questão é em que isso muda, em que isso altera a realidade brasileira, a começar dos 12 milhões de desempregados, estão muito mais preocupados com o emprego do que com essas coisas, ufanistas, né? E o que muda até mesmo em relação ao Brasil entrar ou não na OCDE. Né? Se foi feito tanto alarde eufórico na época desse anúncio, então quer dizer que tem uma regra, tem ordem de chegada, a Argentina estava na frente, calma. Então por que foi feito tanto alarde naquela época? Essa é a pergunta. Então eu não ligo muito para o Brasil não fazer parte do OCDE. Eu ligo para a continuação das reformas liberais, da equipe do Paulo Guedes, continuar no poder com o aval do presidente. É para isso que eu ligo, porque isso está apontando na direção certa. As privatizações e tudo mais. Agora, o OCDE não é tão relevante, não é tão relevante. A pergunta é, por que isso foi vendido de outra forma por quem é próximo do Steve Bannon? O mesmo que quer indicar Eduardo Bolsonaro, sem nenhuma qualificação para o cargo, para embaixador em Washington, baseado em quê? Na proximidade com a família Trump. Acho que isso aí subiu no telhado. Essa desculpa, que era a única para indicar o filho do presidente para a embaixada, foi por água abaixo. Diga, Vera. Só começar fazendo uma correção no meu comentário anterior. Quando eu citei o site ligado ao investidor Otávio Facuri, que está na maquinação ali toda da milícia virtual bolsonarista, o site se chama Crítica Nacional. Falei um outro nome, me enganei. Voltando à questão da OCDE, né? Houve todo um trabalho aí, uma tentativa de dizer que a imprensa estava errada, estava errando. Inclusive o Donald Trump fez um tweet dizendo que era fake news, mas aí a Bloomberg divulgou a carta do Pompeo, em que ele diz não a uma sugestão do secretário-geral da OCDE de conceder a entrada a mais integrantes, entre eles o Brasil, dizendo que a decisão do presidente Donald Trump e dele tomada em julho é de acatar apenas a entrada da Romênia e da Argentina por uma questão ali de fila e que não é o momento de aumentar mais a OCDE agora. Então, o pleito do Brasil fica ali num segundo plano e diz que prefere que esses governos demonstrem mais compromisso com reformas e com a abertura comercial antes de dar o agreement. Então, uma coisa é a retórica para o público e o Trump tem interesse em continuar um bom relacionamento com o Brasil, bom relacionamento com o governo Bolsonaro. Outra coisa são os interesses pragmáticos dos Estados Unidos em organizações como a OCDE. E esses interesses são pautados meramente pelas questões comerciais que interessam aos Estados Unidos. Eles estão ali numa intrincada briga com a China, que hoje até teve um recuo, ensaiaram ali algum acordo. Tem uma cobrança subliminar do governo norte-americano para que o Brasil freie a entrada da tecnologia chinesa aqui no 5G, freie a entrada da fabricante chinesa de celulares. Então tem toda uma questão que permeia isso e que vai muito além de I love you e outras coisas. E esse é o cara, e esse cara é legal, não tem nada a ver com isso. Quem vendeu isso, vendeu mistificação barata. E, aliás, foi nessa linha que todos nós falamos aqui ontem. Então, tentar de novo culpar a imprensa é querer criar uma cortina de fumaça para o fato de que Ernesto Araújo, Felipe Martins e outros fizeram um verdadeiro oba-oba com essa história e venderam um pastel de vento para os seus apoiadores.